E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista começa fraco, mas depois fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista, conhecido como Lu Shen. Ele era um estudante que tinha pesadelos frequentemente da sua terra, sendo completamente devastada por monstros. Por causa desses pesadelos, sua média estava caindo bastante na escola. Mas o que todos não sabiam é que ele foi reencarnado nesse novo mundo, mesmo esse lugar não sendo muito diferente do seu antigo planeta. A diferença é que os artistas marciais com enormes poderes enfrentam vários tipos de monstros. Mesmo sua nova família não tendo muito dinheiro, seus pais tentam ao máximo ajudar Shen a aumentar sua média por estar tão baixa. Nesse mundo, após a aparição dos monstros, como as armas avançadas perderam o uso, a humanidade descobriu um tipo de força usando uma nova genética. Após isso, a força individual de todos aumentou drasticamente, e esse foi o início da era das artes marciais. Porém, mesmo assim, no campo de batalha contra os monstros, a humanidade ainda estava em desvantagem. Praticamente todo dia cidades caem nas mãos dos monstros. A humanidade estava com seu tempo limite contado. Com isso, as escolas começaram a treinar os alunos, sendo divididos em uma média de status de vida. A irmã de Shen já estava com status de vida maior que o dele, onde ele nem conseguia recuperar os pontos que perdeu devido aos pesadelos. Após ficar exausto de tanto treinar por alguma razão, ele vai parar dentro do seu pesadelo, mas diferente de antes, parecia como se fosse real. Usando um pouco das suas habilidades, ele consegue derrotar o monstro, onde após isso uma energia começa a entrar em seu corpo, e ele acaba adquirindo todas as memórias de quando o zumbi era um humano, fortalecendo seu corpo, aumentando suas habilidades drasticamente. Após descobrir que pode aumentar seu poder adquirido as memórias dos monstros, Shen está decidido que nessa nova vida vai se tornar alguém respeitado para assim conseguir proteger sua família, e também ele é o único capaz de salvar esse mundo da destruição. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Shen, um trabalhador comum da cidade grande. Ele veio para esse lugar devido ao seu sonho, onde ele está decidido que vai completar todas suas ambições da sua vida. Nessa cidade é um lugar cruel que não vai recompensar pelo próprio esforço das pessoas. Sem conexões e dinheiro, não importa o quanto se esforçava, ele não conseguia sair do mesmo lugar. E ele não queria viver assim. Porém, sua vida começa a mudar quando um dia no caminho para seu trabalho uma pessoa passa correndo ao seu lado no meio da rua. Neste momento, Shen consegue ver acima da cabeça do cara o tempo de vida restante, onde após acabar ele vê o homem perdendo sua vida na sua frente. Após isso, sem acreditar por alguma razão, ele começou a ver o tempo restante de todas as outras pessoas. Inicialmente ele acredita ser apenas uma ilusão, mas após encontrar o misterioso relógio, ele descobre que agora pode parar o tempo, e ele também descobre que ao tocar na pessoa que ele parou o tempo, é capaz de roubar uma parte da vida de uma pessoa e transferir para outra. É neste momento que Shen percebe que recebeu uma grande oportunidade em suas mãos, uma chance de mudar seu destino nesse mundo. Agora, com a capacidade de controlar o tempo e mudar o tempo de vida das pessoas, ele vai usar ao seu favor para se tornar alguém conhecido e respeitado, pois enquanto todos lutam por fama e fortuna, tudo acaba quando o tempo deles chega ao fim. Com isso, ele vai se tornar um mercante, aquele que venderá e comprará o tempo das pessoas, e quando a hora chegar todo mundo estará atrás dele. Porém, por causa disso, ele também fará vários inimigos que vão vir atrás da sua vida. Com isso, ele vai ter que aprender a usar seu novo poder completamente para assim conseguir sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sorro, que era apenas um carregador de uma agência de escolta. Ele sempre teve o sonho de se tornar um guarda de escolta da agência, mas como ele tinha uma perna manca, só pode se tornar um carregador. Porém, um dia em uma de suas viagens, ele sentia que algo estava estranho, onde eles se encontram com algumas misteriosas pessoas, onde eles rapidamente começam a atacá-los. Mesmo tendo guerreiros veteranos no seu grupo, eles são massacrados facilmente pelos bandidos. Como ele era o chefe dos carregadores, ele tenta salvar os que sobrou, mas ele não conseguiu fazer nada e só pode ver seus companheiros sendo derrotados na sua frente, e no final o que lhe resta é o fim da sua vida. Ele estava bem triste por não conseguir completar seu sonho que tinha desde criança, mas devido à sua perna, ele teve que escutar humilhações e passar sua vida fazendo trabalhos estranhos, fazendo isso por 30 anos. Porém, para sua surpresa, tudo isso muda quando ele descobre que aquele não foi seu fim, e não só isso, ele reencarnou no corpo do quarto jovem mestre da
grande agência de escolta do Dragão Celestial que ele trabalhava. Como ele não era da família direta do rei da escolta, ele foi excluído da sucessão da família, sendo tratado como um inútil em sua casa. Após alguns acontecimentos, ele tirou a própria vida, e foi neste momento que Sorrow reencarnou no corpo dele e ainda retornou 30 anos no tempo, e agora em um novo corpo no passado. Ele vai trilhar um novo caminho para se tornar um verdadeiro guarda da escolta e mostrar para todos que ele não é um inútil e covarde. Mas como ele vai brigar pela sucessão do rei, seus irmãos vão mandar assassinos atrás dele. Com isso ele vai ter que ficar mais forte para ser capaz de sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Zhang, onde com apenas 16 anos de idade possuía um corpo que desafiava os céus. Ele treinou seu corpo com perfeição melhor do que qualquer outro, com isso ele acreditava que nem o destino podia fazer nada com ele. Ele é filho de um dos imperadores, e é casado com sua amiga de infância, que é filha de um imperador também. Eles cresceram juntos, treinando artes marciais, com isso diziam que eles eram o par perfeito. Porém um dia o que ele menos esperava aconteceu, sua amada acaba apunhalando ele. Mesmo tendo amado ela a sua vida toda, ela fez isso com ele. Mas para sua surpresa, aquele não foi seu fim, pois ele acabou reencarnando 800 anos no futuro. Esse corpo no qual ele renasceu tinha morrido por ter um corpo fraco. Desde que nasceu ele é um dos filhos do comandante, mesmo a mãe do antigo dono do corpo sendo uma estranha para ele. Como vinha cuidando dele esses dias e por não conhecer sua mãe antiga, ele começou a se apegar dela. Pouco tempo depois o nono príncipe acaba vindo à sua casa e fala que sua mãe e ele deve ir embora para outra casa rapidamente, pois ele vai morar nesta casa no lugar deles. Mesmo a mãe de Zhang sendo uma das esposas do imperador, por Zhang ter um corpo fraco, eles não têm escolha a não ser ir embora. Na sua outra vida Zhang nunca passou por tanta humilhação. Esta nova era em que ele está, apenas aqueles que têm status, respeito e conexões estão acima. Neste mundo cruel os fortes recebem tudo, mas os fracos só têm o caminho da morte. Após descobrir que a sua antiga esposa ainda estava viva, ele está decidido que vai trilhar um novo caminho em busca de recuperar sua força completamente, e com todo seu conhecimento, mesmo estando nesse corpo fraco, ele vai buscar o topo desse mundo novamente e com isso se vingar da sua antiga esposa que o traiu e matou ele, e também cuidar da sua nova família. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kang, onde há 10 anos atrás ele acabou viajando para outro mundo estranho, e com isso vinha sobrevivendo desde esse dia. Essa sua nova vida era bastante ruim, onde ele era frequentemente espancado. Neste mundo que ele veio parar, os humanos podem se tornar um deus. Como existem esses seres, também existem os demônios, onde eles invadem incansavelmente a terra do outro mundo durante 1000 anos. Como as armas humanas são inúteis contra os deuses maus, somente os deuses podem enfrentá-los, e logo toda a humanidade ficou dependente dos deuses, onde por causa disso eles ganharam muita fama e dinheiro. Ele possuía apenas um parente que seria seu pai, mas devido à sua doença ele o deixou sozinho muito cedo. Por sorte, graças ao dinheiro que seu pai o deixou, ele não se preocupou com mais nada e se focou em seus estudos, tudo isso para se tornar um deus. Porém, após descobrir que o dinheiro que seu pai o deixou foi pegado emprestado, ele agora estava com uma dívida enorme para pagar, sendo frequentemente ameaçado. Mas sua vida começa a mudar quando um dia, enquanto ele estava fazendo algumas entregas, ele se depara com duas divindades lutando contra um demônio. Em meio dessa batalha ele acaba sendo mortalmente ferido, mas é neste momento que ele consegue despertar, onde ele acaba indo parar em outro mundo, que ele consegue modelar ele completo como ele quiser. Após despertar novamente, ele se depara com seu reino divino, onde na história ele foi o primeiro a abrir antes de se tornar um deus, e agora Kang com esse novo poder vai trilhar seu caminho em busca de se tornar o deus mais forte deste mundo para conseguir sobreviver contra poderosos demônios e deuses do mal que vão aparecer.